Fala pessoal, aqui é o Vinícius. Quem tinha ficado de passar o devocional de hoje era o Giovanni, mas ele não conseguiu, então ele passou para mim. E aí, infelizmente, eu só consegui parar para fazer isso agora, né? Mas felizmente a gente não vai ficar sem essa reflexão para começar a nossa semana. O texto que eu queria compartilhar com vocês, ele fica lá na carta de Tiago, no capítulo 2 a partir do versículo 14. E começa assim: De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês disser: Vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também é a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: Você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé em obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Bom, enquanto eu li esse texto, me passou pela cabeça aquele trecho de uma música que diz que cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E aí, passando o restante da letra, eu percebi que ela não tinha nada a ver com o tipo de fé que esse texto apresenta. Exceto essa frase no início, a gente está tratando de dois tipos de fé diferentes. E curioso, né? Eu nunca tinha parado para pensar em tipos de fé, né? Só para deixar mais claro, no meu entendimento só existe uma fé. Eu só usei o termo tipos, mas é mais no sentido de que a nossa fé tem várias facetas, mas geralmente a gente só explora uma, né? Quando eu penso em fé, a primeira coisa que me vem à cabeça é que a fé move montanhas e que com a fé eu sou capaz de conseguir um bom emprego, a cura de uma doença, a restauração da minha família, né? Isso tudo é verdade, claro, glória a Deus por isso. E a gente pode entender que todas, ou pelo menos a maioria das nossas adversidades são testes de fé, né? Mas se a gente parar por aí, então a gente vive uma fé egoísta, né? Uma fé que só se preocupa com a resolução dos nossos problemas, com o nosso bem-estar, né? E pode ter certeza que não é bem isso que Deus quer de nós, né? Tiago está dizendo nesse texto que a fé sem obras é morta, né? E que adianta uma fé morta? De nada, né? Não dá nem para chamar de fé. É a mesma coisa que, sei lá, você tem um cachorrinho e ele morre e você manda empalhar. Não dá nem mais para chamar de cachorro, é só um enfeite, né? Aliás, bem macabro, não faça isso, exemplo péssimo, mas enfim. No versículo 19, eu acho interessante que tem um belo de um tapa na cara, né? Ele diz assim: é, Cadê o 19? Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Sabe o que ele está dizendo nisso? Que se a sua fé é morta, se a sua fé não vem com obras, você é tão crente quanto os demônios, né? Talvez até um pouco menos, porque no final ele diz que eles não só creem, como também tremem, né? E você treme por saber que a sua fé não é o suficiente, né? E aí tem um outro tapão na cara, acho que é até maior, que é lá no começo que diz assim: acaso a fé pode salvá-lo? E aí é bem pesado, né? Porque se você crê que está salvo só porque você acredita em Jesus, cara, cuidado. Porque crer e acreditar podem ser coisas bem diferentes. Acreditar é algo que se limita ao seu pensamento. Crer tem mais a ver com vivenciar, com experimentar, né? Então a palavra que eu queria deixar para nós, né, para mim também, nessa noite é isso, que a gente possa aprender a explorar melhor a nossa fé, né, explorá-la por completo, para que a gente possa, enfim, compartilhá-la, né, e que a gente possa usá-la para receber, mas também para doar. E que o amor de Cristo nos constrange a cada dia. Que Deus nos abençoe. Bye, bye.